Compartilhando, tá chegando aí? Compartilhar, só colocar em tela cheia e valendo. Show de bola. Show de bola. Perfeito. Aqui. Pessoal, então, muito boa noite aí. Novamente aí, dando boa noite para vocês. A gente teve alguns probleminhas técnicos aí no dia de ontem, né? Mas agora a internet está estável, se Deus quiser. Estou aqui com o pessoal que também estava comigo aqui ontem, os queridíssimos aí. Temos 4 membros, ilustríssimos membros aqui da Rubio. Pessoal, só gente boa, viu? O pessoal só me dá alegria aí. E, bom, estamos aqui para vocês para passar um pouquinho aí do que a gente fez nesse semestre. Então, a reunião aí de acompanhamento, né, do projeto da Rubio. E começando pelo começo, né, falar para vocês um pouquinho aí sobre quem a gente é, qual é a nossa proposta como Rubio. Opa, só um microfone ali do... Opa! Então, a nossa proposta ali como Rubio esse ano, ela é bastante focada em colocar os membros para aprender com projetos reais de engenharia e focado na área da saúde. Então, a gente tem a nossa proposta dentro da área da bioengenharia, né, em colaboração com o Lab de Bioengenharia, com professores ligados à bioengenharia aqui dentro do ITA, e a gente tem a possibilidade aí esse ano de estar trabalhando com alguns hospitais que estão passando demandas reais de engenharia dentro dos hospitais, que eles ali com o time de médicos e de inovação deles não conseguem resolver, e estão recorrendo a gente para que a gente consiga entregar essa ajuda para eles dentro dos hospitais, possibilitando tanto a gente de ter um contato com uma engenharia real, né, de problemas de verdade que vão ser aplicados, nos quais vão ser aplicados nossos projetos, tanto dar oportunidade para o pessoal aqui da Rubio ver o projeto deles ter um impacto muito legal na sociedade mesmo. Então, no SUS ali, ajudar pessoas que precisam, né? Então, seguindo aí para o nosso overview aí do nosso primeiro semestre, né? O que a gente tinha planejado? A gente basicamente a gente planejou para esse semestre a participação em hackathons, o desenvolvimento e prototipagem de alguns projetos, a competição universitária do BioChallenge e a visita a hospitais, né? E a gente vai explicar isso com vocês mais calma agora. O pessoal aqui, meus queridos membros, vão explicar para vocês o que a gente conseguiu fazer. Estou passando um pouquinho mais rápido porque eu sei que a gente tem pouco tempo aí, né, para apresentar. Mas basicamente essa aqui são tudo que a gente colocou lá na proposta de projeto no começo do ano, certinho? E aí, então, eles vão falar para vocês aí o que a gente fez nesse primeiro semestre, cada um falando sobre a área que mais participou dentro da iniciativa nesse primeiro comecinho de ano aí. Então, o Vinícius vai falar com vocês aí sobre as visitas. Boa noite, eu sou a Mola da T29 e eu fiquei muito responsável pelas visitas aos hospitais, captar demanda e apresentar o projeto da Rubio, né? E na minha experiência, eu achei que agregou muito a experiência de engenheiro, né? Que a gente ficava exposto a desafios reais, tinha que procurar os problemas, buscar soluções e também aprender a se comunicar de forma efetiva e precisa com o pessoal do hospital ali. E para a gente que pretende trabalhar na área da saúde, como engenheiro e tal, foi uma experiência muito, digamos, positiva. Deu para aprender bastante. Eu fiz a visita no Albert Sabin, que é em Fortaleza, que é um hospital de referência de média e alta complexidade de pediatria, e também no Hospital da Santa Casa, que é um hospital aqui de São Paulo, né? Aí a gente apresentou lá e foi bastante positivo. Boa noite, eu sou o Roubar, da T29, Ian Vasconcelos, e eu vou apresentar agora a parte dos treinamentos mais técnicos que a gente teve. Então, a gente chegou, muita gente nunca tinha tido contato antes com tecnologia assim, robótica, eletrônica, programação, então acabou que a gente teve que aprender isso já no início da iniciativa. E na área de eletrônica, a gente fez vários projetos usando o Tinkercad, depois aplicando na prática, com circuitos, e no final a gente pôde aplicar até num projeto que já está sendo desenvolvido do nivelamento, do Nivelamed. Mais tarde vou falar um pouco mais de como é que está o progresso disso.
Para além em eletrônica, a gente também teve computação, a gente aprendeu um pouco de Python, e principalmente o tratamento de dados. Então, para fazer tanto essa logística de dentro do hospital, quanto depois pegar os dados que os nossos dispositivos vão recolher, para conseguir analisar e disponibilizar facilmente para qualquer um que estiver trabalhando ali no hospital conseguir lidar com isso tudo. E também na mecânica a gente aprendeu a usar Fusion, e também está tendo um diálogo ali, que eu vou mostrar um pouco mais na frente nos projetos mesmo, com o projeto de fazer órteses. Então, é uma coisa bem bacana que a gente vai conseguir pôr em prática no futuro. Café agora vai falar um pouco sobre o treinamento. Boa noite, sou o Café da T29, ou Cauã. Eu vou falar um pouco sobre a parte do comercial, né, que é diferente dessas outras áreas, mas o nosso principal objetivo é trazer projetos para o pessoal de eletrônica, de computação, atuarem neles e poderem trazer resultados, né. Aí, começando sobre o nosso treinamento, a gente teve um treinamento de pitch, que foi bem diferenciado no jeito que trouxe exemplos, trouxe possíveis dúvidas. Outra coisa que a gente também trabalhou foram modelos de parceria reais. Tivemos casos reais de ofertas de projetos, às vezes mais voltado para uma área do que para outra. Então, a gente teve que analisar o que era melhor, quais projetos iam beneficiar mais a gente e o nosso propósito, né? O propósito da Robil. Mas uma coisa que também eu achei bem interessante foi que as decisões não foram só dos diretores e do presidente, né? Os membros também estavam sempre ali por perto, dando a sua opinião, e isso agregou bastante, né? Outro ponto importante que agora que a gente está fazendo é a precificação dos nossos projetos em si, né? Do nosso trabalho, que é algo muito importante também para ter um caixa para poder investir em equipamento, em algum treinamento especial, e isso tudo faz parte do comercial, né? E nós mais tarde aplicamos também todos esses treinamentos em competições, por exemplo, que eu vou falar depois, mas da parte do comercial foi mais isso. Vou passar agora sobre os projetos. O bar de novo. Então, o Nivela Med, acho que alguns de vocês já conhecem, foi ganhador do BioChallenge ano passado, então a gente já tinha uma base bem forte, está sendo só refinada agora para conseguir fazer um protótipo funcional mesmo e que pode ser testado em loco. E foi um dos projetos que a gente teve como finalização do treinamento de eletrônica. A gente programou o sistema para conseguir fazer essa medição da mudança de peso e ver quanto de soro que ainda resta para a gente utilizar. O GPS SUS é um que está tendo uma parceria muito grande com a Santa Casa, que o Amolo comentou. E, assim, a Santa Casa, eles estão muito sedentos, assim, por abraçar a gente. É muito bacana isso. A gente foi recebido por o próprio diretor, né, da Santa Casa lá. Ele apresentou a gente, mostrou o diretor técnico e fez uma visita inteira. Cara, incrível. É muito legal como que eles precisam e também eles acabam, como é que fala? Não é elogiando, Engajando? eles engajam muito com isso e também eles incentivam muito a nossa participação. Fora isso, também tem a Órtese, que a gente está tendo uma parceria com a Humanitas, que é uma faculdade aqui de São José, para fazer o mapeamento de pernas e conseguir depois fazer o processamento desses dados para aplicar e fazer uma órtese em impressão 3D de forma mais barata para conseguir ajudar mais crianças com a síndrome do pé torto congênita. E, além disso, uma coisa que eu achei muito incrível quando eu entrei aqui é que, em contraste com campeonatos de robótica que eu participei minha vida inteira, aqui a gente está fazendo um projeto que é engenharia de verdade. A gente está aplicando uma pesquisa mesmo, a gente que está criando o que a gente está fazendo e tem que correr atrás de tudo sozinho, sem uma referência. Não tem o macaco para a gente fazer, que nem tem, sei lá, no BR, na Robocup. Então, acaba que a gente consegue aprender a correr atrás de componentes, ir lá e pegar o manual em chinês, tentar traduzir, fazer toda essa questão de pesquisa de preços também. É uma coisa que aproxima muito mais do universo da engenharia aplicada que a gente vai conhecer no final das carreiras, no final do curso e iniciando nossas carreiras. Então, passando aqui.
Agora, que nem eu disse, esses 3 são os que a gente está dando o principal enfoque. E a gente tem muitos projetos para começar ainda, assim. É uma área que está faltando muita gente, então todos os hospitais têm alguma coisa precisando de ajuda e são muitas coisas para fazer. Então, o Nivelamed já está praticamente pronto, o GPS SUS, a gente vai começar agora a fazer protótipos mais avançados e órtese também está nesse desenvolvimento mais para frente. Eu não estou participando da órtese, então não sei direito dizer o que está acontecendo. Agora vamos para as competições. Agora falando dessa competição que a gente participou, do Hackathon de Harvard, aí que a gente pôde, principalmente o pessoal de comercial, pôde aplicar os conhecimentos do pitch, né? E de trazer ideias diferentes, porque a gente tinha pouco tempo, eram poucas horas ali no dia, para trazer uma ideia diferente num tema que eles deram na hora, e tinham os mentores lá para auxiliar a gente, mas foi, pelo menos para mim, que foi meu primeiro ano, primeira vez indo para um hackathon, foi lá que eu pude entender que a gente tem que saber trabalhar em equipe, né? Saber como escolher a equipe e saber julgar se uma ideia é boa o suficiente para continuar nela, né? Porque, como eu disse, é pouco tempo e não são todas as ideias que vale a pena você ir. Aí, na hora da apresentação, também tem a parte de soft skills, né? Que lá na frente a gente apresenta para todo mundo, a gente escuta algumas ideias muito diferentes, além do principal, na minha opinião, que foram as conexões que a gente fez, né? Lá a gente conseguiu pegar muitos contatos, muita gente querendo se relacionar com a Robio, gostando da ideia, das nossas ideias, do fato de ser da engenharia mesmo, porque nessa competição tinha bastante gente da área de medicina também, que buscam engenheiros para trabalhar junto, numa equipe multidisciplinar, né? Mas foi uma experiência muito, muito importante, acho que para todo mundo, tanto para o pessoal de comercial, quanto para o pessoal da parte técnica. Agora sobre o BioChallenge. Boa noite, eu sou o Diego, o brilhante da T29. Vou falar um pouco sobre o BioChallenge, que é a nossa principal competição acadêmica que a gente participa. Então, passando um panorama geral, com pontos negativos, principalmente, a gente viu a organização do evento esse ano não foi tão boa, né? Eles passaram algumas informações um pouco em cima da hora para a gente, como que seria, e a própria data que dificultou um pouco o nosso engajamento, porque era agora no final das férias, e o período que a gente teve para preparar era justamente durante as provas, então isso dificultou um pouco. Mas com um ponto positivo, para mim, que foi a minha primeira competição do tipo, uma competição técnica, eu vi que um projeto do tipo é muito mais complexo do que eu imaginava. Então, principalmente nos pormenores, nos problemas que dão, na teoria tudo funcionava, né? As placas se conectavam, na hora a gente percebeu que por algum motivo uma não comunicava com a outra, então tive que solucionar esse tipo de problema. Mas com certeza a competição me incentivou muito a engajar muito mais na iniciativa, em estudar um pouco mais essa parte da eletrônica, da computação, né? Muito devido a esse caráter multidisciplinar que a competição e que esse tipo de projeto permite. E isso me incentivou a estudar muito mais e a tentar me aprofundar mais no meu estudo nesse tipo de coisa. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro aí o overview do pessoal. Então, dando um breve resumo aí, a gente foi capaz aí de participar, bem como planejado, das 2 competições que a gente tinha colocado para esse começo de ano, que era o Hackathon de Harvard e o Hackathon, o BioChallenge, mas a gente teve algumas dificuldades ali dentro da competição para ter um bom resultado ali de pódio, como a gente esperava. O que não deixou de... não empobreceu a experiência. Na verdade, foi até muito melhor, porque a gente viu que existe um grande potencial para que a gente realmente ganhe nessas competições no futuro e que a gente tem um caminho pela frente, mas que ele é muito claro, que com alguns ajustes de planejamento e detalhamento da nossa perspectiva técnica dentro da iniciativa, a gente consegue melhorar. Então, por exemplo, no Hackathon de Harvard, o pessoal levava pesquisas que eles tinham trago de Harvard
para competir na competição com as ideias. Então a gente viu, caramba, o patamar é muito alto, a gente tem que chegar realmente num outro nível ali para estar competitivo nessa competição, o que foi muito interessante, já que foi nossa primeira participação nessa competição. E no BioChallenge não foi diferente. A gente viu que, apesar da competição cair numa data ruim, a gente tem que ter um gerenciamento e um planejamento mais adequado para a gente conseguir engajar os membros mesmo numa época de férias e provas. O que é muito difícil, né? Que na prática se torna uma dificuldade de gestão muito grande, mas que a gente tem que ver como que a gente pode fazer no futuro para que isso não aconteça melhor. Então foi um grande aprendizado, principalmente em questão de gestão, além, né, dos desafios técnicos que a gente enfrentou. E mesmo assim a gente foi muito elogiado lá no palco, apesar da gente não conseguir ser campeão, a gente foi muito elogiado pelas ideias que a gente trouxe e tal, pela robustez do projeto, então foi realmente muito legal. Então, passando aí para os nossos investimentos, os nossos gastos, principalmente nesse primeiro semestre, foram com as competições, né, que a gente teve que custear o transporte para o Hackathon de Harvard, né, a gente também teve as visitas à Santa Casa de São Paulo, né, e também teve a participação no Web Summit Rio, que a gente tinha previsto ir para Hospitalar, mas também estava numa data muito ruim, e a gente teve que trocar para algum evento que fosse mais estrategicamente colocado. Então, o Web Summit foi muito bom para os meninos terem contato com ideias de startup e como que a tecnologia está se evoluindo nesse momento e quais são as estratégias que esse pessoal está tendo para ter um desenvolvimento bom, um planejamento legal da startup. Então, foi muito legal para o pessoal entender e ter também uma visão de planejamento estratégico para a iniciativa mais para frente. A gente também conseguiu, com os investimentos que a gente disponibilizou nesse primeiro semestre, os insumos para os projetos que vão vir agora no segundo semestre, então o Nivela Med, o GPSUS e a Órtese do PTC. A gente tem também, nas questões mais técnicas assim, das competições, né, aqui o detalhamento do que foi comprado para cada projeto exatamente, né? Então, os componentes em específico. Então, desafios e aprendizados aí para esse primeiro semestre, o que a gente aprendeu, o que a gente cresceu nesse primeiro semestre. Então, falando primeiro dos desafios, né? Então, a gente está com uma salinha bastante pequena para a quantidade de pessoas que a gente tem na iniciativa. É uma salinha, sabe aquela música, não tinha teto, não tinha nada, era muito engraçada, sabe aquela da casinha? Vocês podem ver que o chão tá faltando, né? Mas assim, é uma casa muito alegre para todos nós, a gente fica lá apertadinho, muito aconchegado, todos nós na nossa casinha ali. Mas assim, a gente está com algumas dificuldades, né? Esse chão, a gente, por exemplo, pediu para o CASE já tem um tempo para conseguir fazer essa manutenção, mas eles também estão com dificuldade de fazer a gestão aí do planejamento deles para conseguir atender todas as iniciativas, então ainda não foi resolvido, mas a gente está aí conversando com eles para tentar dar esse apoio para a gente. Um outro desafio é a estrutura organizacional. Então, a Rubio teve um crescimento de membros muito grande, muito rápido, e a gente está se adaptando constantemente à estrutura que a gente planeja para esses projetos que a gente tem. Então, nosso meio principal além de participar das competições, né, para que os meninos tenham um contato um pouco mais, vamos dizer assim, desafiador, né, aquele momento assim, nossa, vamos lá, vamos ganhar de tal universidade, vamos representar o ITA e tal, que é uma coisa que incentiva muito e engaja. A gente também tem essa parte dos projetos, que é o grande foco, que ajudam os hospitais. E para acomodar esse tipo de projetos dos hospitais, a gente ainda está se estruturando para entender qual vai ser a melhor forma para que a gente consiga se dividir para fazer esses projetos acontecerem na prática. Então, a gente, nessa estrutura organizacional, a gente está testando departamentos novos, diretorias novas, aí aparece uma diretoria e a gente fala, opa, essa aqui não precisa. Então, a gente está se organizando e isso é um desafio, mas também está sendo um aprendizado muito legal tanto para a equipe de gestão, tanto para os membros que estão vendo isso acontecer em tempo real. E o aprendizado constante que a gente está tendo também é um desafio, mas acaba sendo uma coisa boa também, porque a maioria da iniciativa é do primeiro ano, a gente tem membros do segundo ano também, né, como eu, tem um membro do terceiro e um membro do quarto ano. Então, você vê que é uma iniciativa com membros que estão no começo da graduação ainda, então a gente ainda está se amadurecendo no nível técnico, isso é verdade, mas a gente está assim, com aquela garra, aquele sangue no olho para aprender, que nem o
o Ian falou aqui mais cedo, né? Abrindo manual em chinês para ler e tentando entender os eletrônicos e tudo, aquela garra, aquele sangue no olho. Mas isso é uma dificuldade, sim, da iniciativa, né? Porque, querendo ou não, a gente ainda tem uma maturidade técnica que um aluno de 5º ou até de 4º ano tem mais, né? Então, em comparação com as outras iniciativas técnicas, né, que tem mais membros veteranos, isso é um desafio para a gente, mas que é um desafio que vai naturalmente se corrigindo pela idade da iniciativa, né? Então, ela vai melhorando à medida que o tempo vai passando. Então, alguns aprendizados, né? Desenvolver os líderes internos, então, entender como que a gente vai motivar os membros e, como eu falei, engajar esses membros, tanto na questão de, vamos para uma competição lá no meio das férias, como é que a gente vai puxar esse pessoal? Então, a gente está aprendendo a fazer isso. Estratégias de planejamento técnico, então, como que a gente vai estruturar o nosso ano de uma forma inteligente, que realmente consiga cumprir o que a gente está se propondo a fazer, e isso é um aprendizado que é fundamental, né? E com a maturidade da iniciativa vai melhorando, e com algumas coisinhas que eu vou falar mais para frente também vou melhorar. Parcerias estratégicas, então, como a gente usa o ITA, né? Os professores que a gente tem à nossa disposição, o ITA, recursos de faculdades parceiras, como, por exemplo, a Humanitas, né? Que tem uma equipe de médicos à disposição aí para ajudar a gente. E como que a gente usa todo esse ecossistema para ajudar a gente, né? Isso é uma coisa muito legal. E dentro desses conhecimentos, né, desses aprendizados, como que a gente vai fazer para lidar com os próximos passos da iniciativa? O que a gente vai fazer daqui para frente? Então, basicamente, a gente vai ter aí, em agosto, um treinamento oferecido pelo nosso fundo, né, que está aqui também na reunião com a gente, sobre o treinamento em planejamento e gestão básica de projetos técnicos, então, que vai ajudar muito na nossa maturidade, na nossa capacidade de desenvolver a iniciativa. E também a gente vai ter aí as nossas etapas de projeto, então, o desenvolvimento do Nivela Med, e logo a posterior e também concomitante, o desenvolvimento do GPSUS, né, com foco no Nivela Med, que é o que está mais para frente agora. Então, a gente pretende concluir o Nivela Med em outubro. Aí, logo que a gente conseguir esses 2 projetos, que é uma estratégia que a gente está tentando adotar agora para a iniciativa, que é focar em um pouquinho menos de projeto, para a gente ter certeza que a gente vai entregar e conseguir concluir, né, esses projetos. Então, a pesquisa e o desenvolvimento da órtese do PTC, né, que é um projeto que ele está em desenvolvimento junto com o Humanitas. Então, depois, a conclusão do GPSUS e da órtese do PTC. Então, essa é a apresentação aí. Eu gostaria de saber se vocês têm algumas perguntas aí para a gente e agradecer aí por todo o apoio que a ITEX tem dado para a gente e também o Laboratório de Bioengenharia. Parabéns, Vinícius. Parabéns à equipe da Robio aí. Se tiverem perguntas, Laerte. Bom, parabéns aí, Vinícius, equipe. Muito legal a apresentação de vocês. A Robio está diversificando, né? Uma pergunta, 2 perguntas, né? Vocês têm conversado bastante com o professor orientador, professor responsável, porque tem uma dispersão agora de projetos, né? Antes a Robio falava do projeto da mão, né? Da prótese, da mão, e agora a gente está vendo novos protótipos, é bem legal. Precisa manter sempre o foco, né? E a orientação do professor vai ser muito importante no que vocês chamaram aí de próximos passos. Primeira coisa. E a segunda coisa é que na Univap, não sei se vocês têm contato, eu mandei para você, Vinícius, para o seu WhatsApp, contato do Diogo Lauda. Diogo Lauda é turma 2010, ele está lá na Univap, ele tem uma empresa, e eles estão trabalhando com órtese e prótese, tá? Então, é um ex-aluno, é um iteano, ele está justamente um empreendedor que está trabalhando nessa área. Acho que vale a pena o contato, tá? Nessa área de órtese e prótese, conversar com ele. Então, primeiramente sobre o Lauda da T10, você falou? Nossa, muito legal, não conhecia esse contato aí, vai ser incrível conversar com ele, vou com certeza mandar mensagem para ele logo amanhã cedinho, muito legal. E sobre a questão da diversificação dos projetos e contato com os professores, é até muito legal você ter tocado nesse assunto, porque a ideia inicial de fazer essa mudança da mão, né, para esses projetos de hospital, ela veio justamente quando a gente estava no laboratório de bioengenharia, e ao acaso o pessoal lá do laboratório de bioengenharia comentou que tinha um projeto parado de uma maca da Santa Casa aqui de São José dos Campos, que o pessoal não tinha membro para fazer. Então, ali a gente viu que existia uma demanda, que o ITA já estava sendo
pedido, né? O laboratório de bioengenharia aqui do ITA já estava sendo pedido e que não tinha ninguém para atender. E aí a gente percebeu que a gente poderia entrar nessa demanda, desenvolver um conhecimento técnico mais forte e mais paulatino, com coisas que a gente via que no hospital eram bem mais simples, porque, né, o projeto da prótese, para ele chegar num nível final, ele requer um nível de técnico muito alto, né? Você vê ali o exército americano investindo no projeto da prótese mecânica, né, controlada por EEG, por exemplo. Então você vê que num alto nível mesmo de efetividade, você precisa ter uma maturidade técnica bastante alta. E como a iniciativa está no começo ainda, né, é de 2022, a gente pensou, vamos fazer as coisas aos poucos, né? Foi uma estratégia adotada pela iniciativa. Vamos fazer projetos dos hospitais que a gente viu que a gente consegue já atacar, que a gente já tem a capacidade técnica, e aí, quando a gente for tendo essa maturidade, um crescimento maior da iniciativa, um número de membros maior, que eu digo, né? A gente volta para projetos que são até mais acadêmicos, assim, né? Uma coisa mais, assim, de paper, de pesquisa mesmo, uma coisa que fica num alto nível, e a gente está vendo que a gente vai conseguir chegar nisso com uma num curto espaço de tempo, assim, né? Porque a gente está aprendendo bastante rápido. Mas então, eu espero que fique respondido aí sobre a questão A questão é de vocês manterem o contato com o professor para não perder o foco, é isso. A orientação tem que estar próxima, porque são vários projetos, a equipe aumentou e aí o desafio técnico de vocês ainda é maior, porque envolve outra área de conhecimento, que não está dentro do ITA necessariamente. Então, a presença do professor, no caso de vocês, eu acho que é muito importante, tá? Perfeito, perfeito. Sobre essa questão com os professores, a professora orientadora, né, a Sara, é um doce com a gente, ela tá sempre perguntando o que tá acontecendo. Às vezes eu nem preciso mandar para ela assim, professora, tá tendo isso. Ela já vem e fala, e aí, como é que tá e tal. Então é muito legal, ela tá muito... Conversa com o professor Hark Tanaka, procura o Tanaka. E eu ia falar exatamente isso, eu vou ter até uma conversa com ele marcado, tem um café marcado com ele na semana que vem. Assim, é um velho tão gente boa, cara, que velho gente boa. Então, assim, a gente está sempre em contato para a gente conversar bastante sobre regulações, sobre os projetos. Então, ele sabe, né, fez o Mostra os projetos para ele é haitiano, turma 77. Perfeito, exatamente. A gente estava conversando lá sobre a cova, ele falando várias coisas, e aí ele estava me contando, né, sobre a história dele na Timpel, mostrando como é que foi o protótipo, e isso já traz para a gente uns insights muito legais, porque ele tem muita noção de segurança, né, desses equipamentos biomédicos, da técnica dos equipamentos biomédicos, então ele traz uma expertise para a iniciativa que é muito legal, e como eu falei, né, é um rapazinho, assim, extremamente gente boa, então ele está sempre próximo. Mas eu quero dizer, a conversa tem que girar em torno do projeto, foco no projeto, tá? Perfeito, com isso. certeza, com certeza. Eu tenho uma pergunta antes da gente finalizar. Se tem mais perguntas? Vocês mencionaram, né, o fato de estar buscando projetos fora, né? E dentro da FAB, né? Vocês têm um hospital da FAB aqui dentro, né? Do ITA, dentro do CTA. E há grande demanda dentro dos hospitais da FAB, tenha certeza disso, né? Vocês tiveram alguma iniciativa em relação a isso? Tivemos, inclusive, a gente está em contato com o GESAL, a gente já fez 2 reuniões com o GESAL, agora eu não vou me recordar o nome, mas acho que é o tenente, eu não vou lembrar o nome dele certinho para te falar, mas a gente já teve 2 reuniões com o pessoal de lá para captar demandas, sobre o que eles estão precisando, quais são os principais gargalos que eles estão enfrentando. E as 2 principais demandas que a gente tem agora são sobre o agendamento de consultas, né, que tem uma evasão muito grande lá. Então, eles têm um sistema de agendamento por WhatsApp, que além de serem alguns soldados que ficam lá, então um sistema um pouquinho arcaico, assim, né, tipo, não é nada automatizado, são 3 soldados que vão revezando e vão fazendo lá no WhatsApp todo dia o agendamento. Eles ainda têm um problema de evasão muito grande, porque não tem ninguém para ficar lembrando sobre as consultas. E é até interessante, porque esse problema do GESAL, ele é um problema que a gente já identificou em postinhos, inclusive isso é um problema generalizado, assim, no sistema brasileiro. Então é um problema que vai ser muito legal de solucionar para eles, porque quando a gente conseguir, a gente vai poder até aplicar para fora, para outros lugares, e é muito interessante de trabalhar com os hospitais, porque eles dão essa perspectiva muito legal da engenharia e de uma forma que ela pode ser aplicada em vários outros trabalhos. Então, muitos problemas que tem em um hospital se repetem em outros. Então, a gente vai tendo a oportunidade de adaptar projetos e tudo. E é o que eu falei, assim, no momento que a gente tiver essa maturidade
já finalizar os projetos, provavelmente eles vão ser aplicados para outros hospitais, inclusive o GESAL, inclusive outros que a gente tem contato aí. Inclusive, esse nivelamento aí seria muito bem-vindo aí aqui no GESAL, hein? Show de bola, com certeza. Beleza? Gente, tem mais perguntas? Alguém tem mais alguma consideração? Então a gente finaliza aqui. Vinícius, Robio, como um todo, obrigado pela apresentação, tá? Parabéns. A ITAEX continua